Oi, gente, vamos para mais uma aula. Hoje o nosso reino é o reino animal, o reino animal. Se nós pararmos para analisar, o que esses seres têm em comum? Nós temos aqui uma estrela do mar, um pássaro, nós temos um caramujo, um caracol, né? Uma zebra, uma borboleta, uma baleia. O que realmente eles têm em comum? Fácil. É exatamente a presença da célula animal. Eles respiram, eles se reproduzem, eles têm um ciclo de vida, tudo isso e muito mais. Mas a principal característica deles é exatamente por serem animais, é a presença da célula animal. Uma baleia e um pássaro. O que um tem a ver com o outro? É a célula animal? Sim. Mas fora isso, o que mais eles têm em comum é a presença de vértebras, de uma coluna vertebral. Então, no caso desses animais, eles são chamados de vertebrados. Nós temos também outros animais que não têm coluna vertebral. Nesse caso, são chamados de invertebrados. Aqui nós temos 3 exemplos. A borboleta, por exemplo. A estrutura do corpo dela é tão pequenininha que ela não tem vértebras. Então, ela é chamada de um ser invertebrado, assim como a estrela do mar e mesmo o caracol. No reino animal, nós temos 4 tipos de respirações, tá? Nós temos a respiração pulmonar, que é feita pelos pulmões, onde ele filtra o ar atmosférico para que os seres consigam o oxigênio necessário para o corpo. Nós temos os peixes, que é a respiração branquial, por eles viverem na água. Então, eles filtram a água, absorvendo o oxigênio, e esse oxigênio vai ser utilizado para as reações do corpo dele. Nós temos também a respiração dos insetos, que é a respiração que nós chamamos de traqueal, são pequenos poros que existem no corpo. Esse oxigênio atmosférico é absorvido por esses seres através desses pequenos poros, que nós chamamos então de respiração traqueal. E, por último, tá? É a respiração que acontece com algumas minhocas, com os sapos. O sapo, por exemplo, é um ser bem interessante. Ele não tem, a respiração chama respiração cutânea. Ele não tem apenas essa respiração. Ele tem, na fase larval, onde ele vive na água, ele tem a branquial, então, uma, né, das respirações. Quando ele se torna adulto, que ele faz a transição da água para o solo, ele vai ter mais 2 tipos de respiração, que é a respiração pulmonar, mas ela não é 100% eficiente, fazendo então com que ele tenha uma respiração através da pele. Essa respiração da pele nós chamamos de respiração cutânea. Então, o sapo, ele é um animal, os anfíbios em si, né? Eles são animais que eles vivem em 2 ambientes. Então, quando ele está na sua fase larval, que ele está na água, ele faz a respiração branquial. Quando ele vai passar para a fase adulta, ele consegue ter mais 2 tipos de respirações diferentes, que é exatamente a pulmonar e a cutânea, porque uma completa a outra. Então, no reino animal, nós temos 4 formas de respirações. Bem, com relação ao nascimento dos seres, né? A reprodução em si, a forma que eles nascem, tá? Então, o desenvolvimento do ser. Tem seres que nascem de ovos, tem seres que botam ovos e guardam esses ovos dentro do corpo. E também existem seres que guardam seu bebê dentro do corpo da mãe. Para cada uma dessas formas tem um nome específico, tá? O primeiro grupo são os ovíparos. Ovíparos é o nome que nós damos a todos os animais que botam ovos. Então, um pássaro é um ovíparo, um pinguim é um ovíparo, um jacaré é um ovíparo, a cobra é um ovíparo. Então, quer dizer, todo animal que bota ovo, ele é chamado de ovíparo. Os animais, os seres, na verdade, até nós entramos nesse grupo, que o bebê é gerado dentro do corpo da mãe, ele é chamado de vivíparo, tá? Então, por que vivíparo? Porque o desenvolvimento do bebê é dentro do corpo da mãe. Então, nesse caso, a mãe tem a estrutura da placenta, onde protege o bebê até o seu nascimento. Então, nesse caso aí, nós somos chamados de vivíparos. Existem também os seres que é a junção dos ovíparos e dos vivíparos. Eles são chamados de ovovivíparos. Vivíparos porque geram bebê na barriga da mãe, mas ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso, não é placenta que eles têm no corpo, mas na verdade ele está sendo guardado dentro do ovo. Então, ovovivíparo. Eles botam ovos e esses ovos ficam guardados dentro do corpo da mãe até que ele esteja pronto realmente para nascer.
Então, nós temos alguns tipos de cobras. No caso, a jararaca, ela é um animal que faz isso, é um réptil que faz isso. Ela bota ovos, mas esses ovos ficam guardados junto com ela. Então, para onde ela vai, ela leva os ovos juntos, dentro do corpo dela, até que o bebê nasça, tá? Isso acontece muito porque são animais que, se deixarem seus ovinhos, esses ovos podem ser comidos por outras espécies. Então, é uma forma de proteção natural desses animais, para que a perpetuação da sua espécie ocorra. O tubarão também acontece isso. Nós temos alguns peixes que também, e aí tem duas imagens aqui de um peixe exatamente que está com seus ovinhos dentro do corpo, para que vocês possam ver, tá? Então, os animais que botam ovos, mas esses ovos são guardados dentro do próprio corpo, são chamados de ovovivíparos. Todos os animais conseguem se reproduzir? Lógico que a resposta seria sim, né? Nós temos no reino animal 2 tipos de reprodução. Nós chamamos de reprodução sexuada, é aquela que tem o uso de gametas, e nós temos também a reprodução assexuada, que é aquela reprodução que não tem a presença de gametas. O que são gametas? São células sexuais. Então, no nosso caso, os seres humanos, nós temos, a mulher tem o óvulo e o homem tem o espermatozoide. Então, os animais, eles também fazem isso. Então, no caso do macho, ele também tem a presença do espermatozoide, que é a célula sexual que vai se juntar com o óvulo da fêmea, que vai, então, desenvolver um filhote. Então, nós temos aí na primeira imagem o óvulo e o de azulzinho seria o espermatozoide, para que seja representado, tá? Então, reprodução sexuada com a presença de gametas, são células sexuais. A assexuada não tem gametas, então, nesse caso, a reprodução ela é um tanto um quanto diferente. Já que não tem gametas, elas precisam se multiplicar. Então, eu tenho um exemplo aí de uma planária. Ela está fazendo o processo de regeneração. É um tipo de reprodução assexuada. Então, se você cortar a planária ao meio, cada uma das suas partes vai dar origem a um novo ser, porque ela vai regenerar aquilo que foi perdido. Então, nós temos também a bipartição, nós temos a cisparidade, nós temos o brotamento. Brotamento é aparecer no céu um pequeno brotinho e ele vai se multiplicar, gerando um novo indivíduo. O reino animal, então, só para a gente recapitular, ele é dividido em 2 grupos, invertebrados e vertebrados. Os invertebrados são aqueles que não têm coluna vertebral, já os vertebrados são aqueles que têm coluna vertebral, só para a gente lembrar, tá? Eu coloquei aí para vocês 8 exemplos de invertebrados. Os poríferos, que no caso eu coloquei o desenho do Bob Esponja, mas infelizmente, não querendo estragar a infância de vocês, mas esse Bob Esponja não tem nada a ver com a esponja verdadeira, tá? Que a gente encontra lá, a esponja marinha. É apenas um desenho animado, utilização aí apenas do formato de uma esponja de lavar louça, mas a realidade não é assim. Nós temos os quinidários, para quem não sabe, são as águas vivas, tá? Tá de rosinha aí para vocês. Os plateumintos, nós temos aí alguns vermes aqui no cantinho da tela, tá? Então, são vermes achatados, a planária é um exemplo. Nós temos os nematóides também são vermes, tá aí no cantinho também, que aí tem os nemateumintos, né? Os nematóides são vermes como, por exemplo, a lombriga. Nós temos os moluscos, para quem não conhece, o lula molusca, aí como exemplo, os polvos, a lula, tá? Nós temos também os artrópodes, o siriquejo aí como exemplo. Então, os artrópodes são animais que têm articulação nas suas patas, então todos os insetos entram também aí, tá? Nós temos os equinodermos, para quem não sabe, equinodermos é o patri, que são exatamente as estrelas do mar, os ouriços do mar, as serpentes, bolachas da praia, entre outros. E, por último, nós temos também os anelídeos, são as minhocas, tá aí o exemplo também. Então, os invertebrados são todos esses 8 grupos que nós temos aí. Poríferos, quinidários, plateumintos, nematóides, moluscos, artrópodes, equinodermos e anelídeos. Já os vertebrados, que com coluna vertebral, nós temos 5 grupos. Nós temos os peixes, tá? Nós temos os répteis, que aí são cobras, jacarés, tartarugas. Nós temos os anfíbios, são os sapos, nós temos as aves, mais diferentes tipos de aves, inclusive o pinguim. E, por último, nós temos os mamíferos, que aí tem o macaquinho, mas aí vamos lembrar, mamífero abrange todos os seres com glândulas mamárias e pelos no corpo. Então, entra os seres humanos,
entra o morcego, entra o golfinho, entra uma série de outros seres aí presentes. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aí foi uma introdução do reino animal. Tá? Então, até a próxima. Beijinhos.